E hoje então nós iremos estudar todo o capítulo de 1 Samuel, capítulo 4, e iremos ler inicialmente os primeiros 11 versículos. Então acompanhe a leitura desse texto que diz o seguinte: a palavra do Senhor a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Meus irmãos, uma coisa que aconteceu aí na história recente do nosso Brasil, e todo mundo acompanhou isso pelos noticiários, foi a Operação Lava Jato. Todo mundo viu, aconteceu isso e tudo mais, e eu não sei se você tem algumas informações sobre a Operação Lava Jato de maneira geral. Mas primeiro, foi o maior esquema de corrupção desvendado em toda a história do Brasil, e apesar disso daí ter muitos fatos políticos que envolvem isso, e muita exploração política desse fato, há algumas coisas que a gente não pode negar. Por exemplo, uma delas foi, esse daí foi um dado que eu recebi recentemente. Houve 6 bilhões de reais foram devolvidos de esquemas de corrupção. Então eles começaram a investigar e chegaram a muito dinheiro que foi roubado e desviado de corrupção. E daquilo que eles conseguiram identificar, 6 bilhões de reais foi devolvido para a Petrobras, aos cofres públicos e assim por diante. Então, de fato, houve um esquema de corrupção e houve muito dinheiro desviado por corrupção. E eu não sei se você sabe como tudo isso começou. Você sabe como toda essa operação começou? E é aqui onde eu quero pegar o meu ponto. Tudo começou com a Polícia Federal investigando um posto de gasolina que eles começaram a olhar e falar o seguinte: eu acho que isso daí é um posto de fachada. Eu acho que isso daí é algum estabelecimento de fachada. E eu não sei se você sabe disso, você sabe o que é isso, mas é muito comum isso quando você pega um dinheiro, e os criminosos fazem isso, né? Quando é um dinheiro roubado, dinheiro de tráfico, dinheiro de corrupção, a pessoa está com todo aquele dinheiro na mão, mas ela não pode sair comprando casa, carro e etc. Porque é o seguinte, ela precisa declarar de onde veio aquele dinheiro. Quando ela fizer o imposto de renda dela lá, ela vai falar: comprei uma casa, de onde veio esse dinheiro? Ela não vai saber dizer. Então é muito comum os criminosos abrirem algumas empresas de fachada, onde de fato não acontece uma atividade ali, mas aí, quando ele vai declarar o imposto de renda dele, ele vai falar o seguinte: esse dinheiro aqui saiu dessa empresa que eu tenho. Ela não acontece de fato, mas é uma empresa apenas de fachada. Ela não acontece de fato, mas é uma maneira ali de esconder todos os esquemas e tudo mais. E a Operação Lava Jato começou investigando um posto de gasolina que funcionava assim. Era uma empresa de fachada que era usada para lavar dinheiro ali, por isso Lava Jato e assim por diante, mas era apenas uma empresa de fachada que escondia todo um esquema de corrupção. Por que eu estou falando isso? O que isso daí tem a ver com o texto que nós lemos? Porque, gente, muitas vezes nós desenvolvemos um relacionamento com Deus que é um relacionamento de fachada. Assim como você tem as empresas que não é bem isso que parece, por fora parece uma coisa, mas quando você entra e começa a investigar, não é bem isso. Muitas vezes a nossa relação com Deus é uma espiritualidade, é uma relação que é apenas de fachada. É uma coisa que quando você olha de fora parece que é bonito, parece que está acontecendo. Mas quando você começa a ver o dia a dia, você percebe que não é bem isso. Que é só uma fachada que esconde, na verdade, um coração distante do Senhor e muitas vezes interesses obscuros. E nesse texto que nós lemos, e o que a gente vai aprender hoje, é que uma espiritualidade de fachada, ela não funciona. E ela só não funciona, além de não funcionar, quando nós tentamos viver uma relação com Deus e uma espiritualidade que é apenas de fachada,
além dela não funcionar, ela gera tristes consequências. Uma espiritualidade de fachada não funciona e gera tristes consequências, é isso que a gente vai aprender nesse texto, e esse é o ponto central desse texto de 1 Samuel capítulo 4. E antes da gente entrar no texto e ver aí os detalhes da história, só lembrando qual é o contexto aqui de 1 Samuel. Nós estamos numa época da história de Israel onde a sociedade vai de mal a pior, e até mesmo os filhos do sumo sacerdote são homens maus, ímpios e perversos. Se você está acompanhando aqui a série, você vai saber que Hofni e Finéias eram os dois filhos de Eli, o sumo sacerdote, era a família mais poderosa de Israel, e os filhos dele desprezavam completamente os sacrifícios feitos ao Senhor, além de viver uma vida de imoralidade e perversão sexual. E Deus já tinha falado que, olha, eu não vou mais tolerar isso no meio do meu povo. Então Deus levanta um menino chamado Samuel. Ele não é de família importante, ele não é nenhuma pessoa de muita proeminência no povo, mas Deus levanta esse menino que era fiel a ele. E Deus então chama ele, a gente viu isso na semana passada, Deus chama Samuel para ser um profeta, para trazer a palavra de Deus para o povo e para começar a renovar aquela nação, para mudar aquela realidade. E a primeira missão que Samuel recebeu foi anunciar que Deus ia trazer juízo sobre a família do sumo sacerdote Eli. Se você estava aqui semana passada, você vai ver que Deus chama Samuel e a primeira coisa é, vai e fala para Eli, eu vou cortar ele. Eu vou cortar a família dele, porque a família dele me despreza. E o que a gente vai ver em 1 Samuel 4 é Deus cumprindo aquilo que ele prometeu que faria por meio de Samuel. Aqui, esse capítulo vai nos mostrar, então, o cumprimento dessa profecia de juízo sobre a família de Eli. E, por trás de toda essa história, a gente vai aprender isso. Espiritualidade de fachada não funciona e gera tristes consequências. Então, primeiro ponto, gente. Uma espiritualidade de fachada não funciona. Nós não podemos usar e tentar manipular a Deus. O que esse texto nos mostra? Não sei se você prestou atenção aí na leitura do texto, mas só para você, imagina esse cenário junto comigo. Os israelitas estão lá e, de repente, os filisteus, que eram um povo inimigo deles, começam a se organizar e vir para a batalha contra eles. Então, você já deve ter lido várias vezes na Bíblia sobre os filisteus. Quem eram os filisteus? Era, na verdade, uma coalizão de vários povos. Os filisteus não era somente um povo, mas vários povos que se juntaram e se estabeleceram, conquistaram algumas terras ali na costa do mar Mediterrâneo. Então Israel está aqui no ladinho, junto ao mar aqui, eles se estabeleceram ali, e eles tinham algumas campanhas expansionistas, sabe esse negócio de invadir algumas terras para tentar conquistar, para expandir território e tudo mais? Os filisteus tinham isso entre eles, e o que eles estão fazendo aqui são algumas campanhas, então, para expandir o território deles, e Israel estava lá. E quando você lê o livro de Samuel, você vai ver o seguinte, os filisteus foram o grande inimigo de Israel durante o período de Samuel, Saul, Davi. Os filisteus, na história de Israel, foi um dos grandes inimigos de Israel que apareceu aí várias vezes na história. Então eles vêm contra Israel, eles se juntam e armam essa batalha contra Israel. E na primeira batalha que eles tiveram, você tem 4.000 israelitas mortos. Então eles vão para a batalha, 4.000 pessoas morrem. E gente, 4.000 pessoas, para a época, os povos naquela época não eram gigantescos, que nem milhões e milhões e milhões de habitantes que nem a gente tem hoje em dia. Então 4.000 pessoas mortas é bastante gente. São 4.000 famílias que ficaram sem pais, sem maridos. É uma baixa grande. E quando eles têm essa primeira batalha e essa primeira derrota de 4.000 pessoas, o texto vai dizer que os anciãos, os líderes da nação, se juntaram para conversar e pensar, por que que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? E é interessante isso porque, percebe o seguinte, eles atribuem a derrota deles ao Senhor. Os israelitas tinham uma noção que às vezes a gente não tem, mas que é real. Deus é o Deus que controla exatamente tudo o que acontece. Então, sejam as coisas boas que acontecem nas nossas vidas, ou sejam as coisas ruins que acontecem na nossa vida, isso está 100% debaixo do controle e do plano de Deus. Os israelitas tinham essa noção. Então, eles se colocam juntos e pensam o seguinte, vamos pensar aqui juntos, gente. A gente perdeu uma derrota vergonhosa dessa. Por que que Deus nos derrotou hoje contra os filisteus? E a resposta correta para essa pergunta, eles não chegaram a essa conclusão, mas a resposta correta para essa pergunta é muito clara. O povo estava sendo infiel à aliança que eles tinham com Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e formou esse povo e fez uma aliança com esse povo, ele falou o seguinte, olha, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou providenciar tudo que vocês precisam, eu vou proteger vocês, mas façam a parte de vocês. E cumpram também a aliança, porque é o seguinte, se vocês não forem obedientes a mim, eu vou ter que mandar juízo sobre vocês para vocês perceberem que vocês estão longe de mim. Lembra que Deus é o Deus que disciplina os seus filhos a quem ama. Então, muitas vezes Deus falou isso, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou permitir assim muitas coisas ruins vindo sobre a vida de vocês, para ver se vocês acordam e se voltam a mim. E aqui eu me lembro de Êxodo 19, que é quando Deus faz aliança com o povo. Olha o que Deus disse. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança,
vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu vou cuidar, vocês vão ser o meu povo, Deus está dizendo. Porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se vocês cumprirem a aliança, se vocês forem fiéis a mim, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ser o meu povo, os meus sacerdotes, uma nação santa nas minhas mãos. E o texto vai dizer que todo o povo, isso daqui é quando o povo saiu do Egito, todo o povo a uma só voz respondeu, tudo que o Senhor falou faremos. E aqui Deus faz um compromisso, um pacto com o seu povo. O ponto é o seguinte, eles não cumpriram essa aliança. E a gente vê aqui, nesse momento da história de Israel, mesmo o grande sumo sacerdote e os seus filhos completamente longe do Senhor. Então eles deveriam, quando eles se juntaram, por que Deus nos deu essa derrota? Eles deviam começar a pensar, o que Deus está querendo nos ensinar? A gente está cumprindo a nossa aliança com Deus? O que está acontecendo? Mas não, eles não pensaram nisso. Ao invés disso, eles pensaram numa solução. Ao invés de pensar no porquê das coisas, eles já pensaram assim, o que a gente vai fazer? E eles tiveram uma brilhante ideia, que parecia uma brilhante ideia. Eles falaram o seguinte, olha, vai lá no tabernáculo, pega a arca da aliança que está lá dentro do tabernáculo e traz aqui para a batalha, para o campo de batalha, que a gente vai lutar com a arca no nosso meio. Aí a gente vai vencer. E eu não sei se você sabe, mas a arca da aliança era um baú de madeira banhado a ouro, que Deus tinha mandado fazer e colocar lá dentro do tabernáculo, e dentro desse baú você tinha as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, uma porção do maná e o cajado de Arão. E o que essa arca representava? Representava a presença de Deus no meio do povo dele, baseado na aliança que ele fez. Por que a tábua da aliança estava lá? Porque é o seguinte, eu fiz um compromisso com o meu povo, e está aqui o compromisso que eu fiz com o meu povo, e as cláusulas desse compromisso. O maná, porque o maná é o símbolo da provisão e do cuidado de Deus. Aquilo lá representava o compromisso de Deus com o povo e a presença de Deus entre o povo. E o que eles pensaram? Bom, já que a arca simboliza a presença de Deus, vamos trazer a arca para o meio da batalha. Porque é o seguinte, se a arca estiver aqui, e essa era a cabeça deles, se a arca estiver aqui, Deus vai ter que nos ajudar. Primeiro porque é a presença de Deus, então é Deus com a gente. E segundo, Deus vai deixar com que um povo inimigo leve a arca dele? E eu não sei se você percebe isso. Mas por trás de toda essa maracutaia que eles estão fazendo, primeiro, nem poderia ter tirado a arca do tabernáculo, eles não tinham autorização para fazer isso. Mas por trás de tudo isso, o que eles estão tentando fazer? Eles não têm compromisso com Deus, mas eles estão tentando de alguma forma usar a Deus e manipular a Deus em favor deles, trazendo a arca lá. E o texto vai dizer que então a arca chega, e quando a arca chega, todo mundo começa a fazer uma festa tão grande. Pensa assim, eles acabaram de perder 4.000 homens na batalha. A arca chega e eles começam a cantar, a gritar, a festejar. E os filisteus que estavam a 3 quilômetros de distância começam a ouvir o barulho da festa que eles estão fazendo. E aí eles começam, mas o que é isso? Acabaram de perder a batalha. Estão lá festejando, falando, o que aconteceu? E aí eles ficam sabendo que a arca de Deus, eles trouxeram a arca de Deus lá para o meio deles. E a reação dos filisteus ao saberem que a arca estava lá e que eles iam para a batalha agora junto com a arca, foram 2. Primeiro, eles ficaram morrendo de medo. Porque os filisteus conheciam a história de como Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. Eles conheciam o Deus de Israel, eles sabiam das 10 pragas. Eles sabiam do Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles sabiam do Deus que providenciou e sustentou aquele povo com maná por 40 anos no deserto. Essas histórias correram por todos os povos daquela época. Então todo mundo conhecia Israel e o Deus de Israel. E aí quando eles pensam, eles trouxeram a arca. Os filisteus começaram a morrer de medo. E aí, na leitura do texto a gente vê isso, e aí juntaram lá os líderes dos povos filisteus e disseram, filisteus, sejam homens, essa daqui é a batalha das nossas vidas. Lutemos com toda a força do nosso coração, porque senão a gente vai ser escravo. E eles vão para a batalha, para a segunda batalha. E agora pensa a cabeça de cada um, os israelitas indo para a batalha, todos confiantes. Agora sim, Deus está com a gente, agora sim, vai dar certo, agora sim. E os filisteus morrendo de medo. E pensando, essa daqui é a batalha das nossas vidas. E sabe qual é o resultado dessa segunda batalha? 30.000 israelitas são mortos. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, são mortos. E a arca é raptada e levada embora. Uma derrota histórica e uma derrota humilhante para o povo de Israel. Porque pensa, sabe aquele jogo de futebol onde um time já entra achando que vai ganhar? Com salto alto. Nas entrevistas fala, isso daí tá fácil, isso daí não sei o quê, vai ser 10-0. E aí sofre uma derrota humilhante. Foi isso que aconteceu aqui com os israelitas. Eles entraram para a segunda batalha pensando, não, agora a arca está com a gente, tá tudo certo. E sofreram uma derrota histórica para a história de Israel. O que a gente aprende, gente, nessa primeira parte do texto? Uma espiritualidade e um relacionamento com Deus de fachada não funciona.
A gente não pode usar a Deus segundo os nossos próprios interesses, segundo o que a gente pensa que Ele tem que fazer para a gente. E se você parar para pensar, todas as religiões, na verdade, elas trabalham nessa lógica da gente tentar manipular a divindade. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas por que uma pessoa enche de imagens a sua casa? Porque ela tem a sensação de que se ela tiver aquelas imagens ali, vai trazer alguma coisa boa para a casa dela. Ela não precisa ter compromisso nenhum com Deus. Compromisso nenhum com nada. Mas só de estar ali aquelas imagens, de alguma forma isso vai atrair coisa boa para a casa dela. E isso é, de certa forma, tentar manipular o poder sobrenatural a meu favor. Você já deve ter visto pulseirinha da sorte, colarzinho da sorte. Aí você vai lá, não sei o quê, põe a pulseirinha lá que quando arrebentar, seu desejo vai ser satisfeito. Tudo isso são maneiras de tentar manipular o poder divino a nosso favor. Percebe? Não existe uma relação real com Deus. Ou seja lá com quem for. Eu estou fazendo algumas coisas para tentar manipular aquilo a meu favor. A gente vê isso em rituais diversos. Por que se você participar de tais encontros, é corrente disso, é fazer um trabalho daqui, é rezar tantas... se você rezar tantas vezes, você faz um voto, se me der isso, eu prometo que eu vou fazer isso, eu vou de joelho em tal lugar. O que está por trás de tudo isso? Uma tentativa de manipular a Deus e um poder sobrenatural por meio dos meus esforços e por meio dos meus rituais. É o que Israel está tentando fazer aqui com Deus. Se Deus estiver, se o símbolo da presença de Deus estiver com a gente, vai dar tudo certo. E a gente vê isso, gente, o tempo, se você obedecer isso, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer. Como se a relação com Deus funcionasse com base nesses rituais e nessas leis. E o que a gente vê, todas as religiões são assim. Não existe relacionamento real com Deus. Não existe devoção real a Deus. É apenas usar de várias coisas para tentar manipular Deus ao meu favor. Eu estou desempregado, então eu vou fazer isso para abrir uma porta de emprego. Eu estou querendo... aquelas propagandas, traga o seu amor de volta em tantos dias. Estou com o coração partido, com saudade do meu crush. Então eu vou lá, procuro tal pessoa, faço isso, faço uns trabalhos, aí pronto, vai voltar para mim. Percebe? Tudo por trás de tudo isso está uma tentativa de manipular ao meu favor. E gente, eu estou falando de outras religiões e tudo mais, mas isso não está muito distante de nós não, viu? A gente tem muitas maneiras evangélicas, entre aspas, de tentar usar a Deus e manipular a Deus, como se Deus pudesse ser manipulado e domesticado por nós. Por exemplo, e a gente vê bastante isso, pessoas que adotam a seguinte postura: não, eu busco a Deus, eu amo a Deus, mas desde que seja do meu jeito. Eu crio o meu próprio jeito e a minha própria maneira e as minhas próprias regras para caminhar com Deus. Então eu vou na igreja de domingo, mas na minha vida amorosa quem manda sou eu. Na minha vida financeira quem manda sou eu. E não, mas eu estou indo na igreja, então Deus vai ver que eu estou fazendo a minha parte. E assim, tudo bem, mas desde que seja do meu jeito. Entenda uma coisa, com Deus não funciona assim. Deus não pode ser manipulado pela gente com coisas do tipo assim, não, eu busco aquilo que faz sentido para mim. Não. Deus determina como Ele deve ser buscado e como Ele deve ser adorado. É Ele que direciona a nossa relação com Ele. Uma coisa que a gente vê bastante, gente, bastante mesmo, são pessoas que buscam a Deus, mas por causa de interesses pessoais. É assim, eu estou com crise no meu casamento, aí eu vou para a igreja, aí eu começo a buscar Deus. Aí eu começo a ler a Bíblia, aí eu começo a orar. Ou o contrário, eu estou com medo de que aconteça alguma coisa, e aí eu vou para a igreja, eu começo a orar, eu começo a buscar. Tudo isso é assim, quando que a minha vida com Deus é intensificada? Quando eu estou passando por alguma coisa ou quando eu estou querendo alguma coisa de Deus. Percebe que por trás de tudo isso está uma tentativa de manipular Deus ao meu favor. Muitas pessoas vivem assim. Eu vou à igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro antes de comer, eu dou o dízimo e eu espero que Deus me salve do inferno, me socorra nos tempos de aflição aqui na terra e encha a minha vida de conforto e felicidade, seja lá o que eu deseje. E percebe que é uma relação com Deus baseada no que eu faço para receber em troca. Isso não funciona com Deus. Deus conhece nosso coração. Deus conhece todas as pessoas. Você já teve algum amigo interesseiro? Que ele está vindo falar com você, está falando bonito e tudo mais, mas você sabe que ele só está querendo alguma coisa de você? Se você se relacionar com Deus assim, Ele sabe. Você pode enganar todo mundo, mas no fundo quem importa, sabe. É muito comum pessoas intensificarem a sua busca com Deus quando elas estão querendo alguma coisa. E uma coisa que eu fiquei pensando, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes por trás de uma pessoa que tem muita fé, na verdade a gente só tem uma pessoa que quer muito manipular Deus a favor dela.
Porque é muito comum pessoas que vivem assim, ele quer muito uma coisa, então ele ora, e ele fala, não, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé que Deus vai fazer. Você olha e fala, nossa, que pessoa de fé. Mas no fundo, isso pode apenas esconder uma pessoa que acha que vai vencer Deus pelo cansaço. E vai tentar, e vai conseguir manipular Deus para fazer o que ela quer. E não é que a gente não tem que orar, a gente tem que fazer isso. Mas o ponto é o seguinte, se a minha busca e a intensidade da minha busca por Deus depende de alguma coisa que eu estou querendo dele, eu não tenho uma relação verdadeira com Deus. Eu não o amo de fato. Eu não o trato de fato como um pai. Mas eu o trato apenas como alguém que é poderoso e pode me dar o que eu quero. E eu faço essa pergunta para você. Em tempos de bonança, ou em tempos de aflição, ou em tempos onde está tudo certo, onde você não está pensando em nada, está tudo tranquilo. A sua busca por Deus e a intensidade da sua busca por Deus é a mesma coisa? Ou varia de acordo com aquilo que você está querendo e precisando? É muito comum isso, pessoas que buscam muito a Deus. Quantas vezes eu já vi isso, você já viu isso? A pessoa que busca bastante a Deus, quando Deus dá o que ela quer, aí pronto, aí a pessoa some, ela esfria na fé, esfria no serviço, estava dedicada no serviço ao Senhor, trabalhando na igreja, etc. Até começar a namorar. E orava para Deus dar um namorado, uma namorada. Aí começou a namorar, pronto, some. Não quer mais saber, parecia que só estava buscando a Deus pelo namorado que estava querendo. Ou porque estava querendo um serviço, aí estava lá, todo culto, etc. Conseguiu, acabou. Esse texto, gente, nos mostra o seguinte, não dá para tratar Deus como um garçom. A gente não pode tratar a Deus como um garçom. E pensa na figura de um garçom, essa daqui é uma boa maneira da gente avaliar a nossa relação com Deus. O que é um garçom? É uma pessoa que está presente ali no jantar, mas ele não participa da conversa, ele não participa de nada. Ele só participa do seguinte, quando você está precisando de alguma coisa, você chama ele, fala sobre aquilo que você está precisando, ele vai embora e você continua ali nessa conversa. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida com Deus assim. Ele não participa da nossa vida. Ele não participa do dia a dia. Ele é apenas alguém que quando eu estou precisando de alguma coisa, eu o chamo. Ele vem aqui, me serve no que eu quero e pode ir embora. Qualquer coisa eu chamo de novo. Esse texto nos ensina o seguinte, espiritualidade de fachada não funciona. Os israelitas tentaram tratar a Deus assim. E qual foi o resultado? Não mudou nada. Perderam do mesmo jeito. Porque Deus, gente, ele não é domesticado e nem controlado por ninguém. E se você tentar controlar a Deus, você vai viver frustrado. E esse é o motivo, e preste atenção no que eu vou dizer agora, esse é o motivo de muitos crentes viverem uma vida cristã frustrada com Deus. Viverem frustrados com Deus. Sabe por quê? Porque eles buscam a Deus, porque eles estão querendo alguma coisa. Só que eles não estão dispostos a se submeter ao Deus que não é controlado por ninguém. Eles querem controlar Deus. E aí quando eles percebem o seguinte, não dá para controlar Deus, e os planos de Deus são diferentes dos meus planos, e Deus não dá aquilo que eu quero, eu começo a ficar frustrado. Muitas vezes até amargurado com Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas amarguradas com Deus? Porque Deus não fez aquilo que elas queriam. E por que isso acontece? Porque a relação dessa pessoa com Deus muitas vezes é uma relação de tentando manipular a Deus, usar a Deus, e não uma relação real com Deus. Lembra que a gente começou esse culto lendo aquele texto que diz, Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade? É isso que Deus procura. Uma espiritualidade de fachada não funciona. E ela nos leva a viver vidas cansadas, preocupadas, pesadas e frustradas. Quando a gente vive assim, a gente vive pesado. Sabe por quê? Porque a gente está tentando fazer as coisas do nosso jeito o tempo todo. A gente acha o seguinte, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. E eu tento controlar todo mundo, todas as circunstâncias, e até mesmo Deus para fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito. E aí eu começo a perceber o seguinte, eu não consigo controlar a vida. E eu começo a viver cansado, frustrado, pesado. E é por isso que muitos crentes vivem frustrados. E é por isso que para muitos a vida cristã não tem graça. Porque é o seguinte, se eu me relaciono com Deus assim também, não tem graça a vida cristã. É apenas uma relação de troca. E é por isso que tem muita gente que é o seguinte, em épocas eles olham para Deus e falam assim, eu não preciso de Deus, está tudo bem na minha vida. Como se a nossa vida com Deus fosse uma relação assim, quando eu estou precisando de alguma coisa eu peço para Ele. A essência da vida cristã não é essa, mas é uma relação verdadeira com Deus. E gente, é por isso, presta atenção nisso, é por isso que tem muita gente que vive na igreja 10, 15, 20 anos e não muda. Sabe por quê? Porque se eu não estou numa relação real com Deus, não vai ter mudança mesmo. A mudança acontece à medida que eu me relaciono com o Deus que é santo. E aí quando eu estou nessa relação verdadeira com esse Deus, Ele vai mudando a minha vida. Espiritualidade de fachada não funciona. É a mesma coisa que nada. E se você está numa relação com Deus que é apenas fachada, você está perdendo seu tempo. Deus conhece seu coração, Deus conhece quem de fato ama ou não. Quem de fato está só querendo alguma coisa dele.
E entenda uma coisa, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso daqui é um ponto importante. A essência da vida com Deus é um relacionamento genuíno e transformador com o Senhor. Sabe para que Jesus morreu na cruz? Porque a gente estava afastado de Deus e Deus quer viver um relacionamento com a gente. Deus quer viver uma relação de amizade, de amor, de pai e filho com a gente. A essência da vida cristã não é seguir regras, não é participar de rituais ou frequentar cultos. A essência da vida cristã é desenvolver um relacionamento de submissão e devoção com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que morreu naquela cruz por nós. Olha o que Jesus disse em João 17,3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida cristã. É conhecer a Deus, é crescer nesse relacionamento com Ele, é crescer em comunhão e intimidade com esse Deus. Isso é vida cristã. E eu lembro aqui de João 15, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A vida cristã é conectado com Jesus. E a vida de Jesus vai fluindo por meio das nossas vidas. E ele fala, eu tenho falado essas coisas para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Isso é vida cristã. A essência da vida cristã, gente, é um relacionamento genuíno e transformador com o Senhor. Deus tem a sua própria agenda e Ele não pode ser manipulado por ninguém. E o que Ele quer de nós não é simplesmente cumprir alguns rituais aqui não, mas é um relacionamento verdadeiro, pessoal, de quebrantamento, fé e devoção. E eu faço a pergunta para você, como é a sua relação com Deus? Como é hoje a sua relação com Deus? É uma relação que se resume em regras e rituais? Você tem tentado usar a Deus de alguma forma? Ou você está numa vida de verdade, de relação e devoção ao Senhor, onde você olha para Ele e fala o seguinte, Senhor, eu confio no Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Seja lá quais são os seus planos, eu me submeto ao Senhor. Como é a sua relação com Deus? Uma espiritualidade de fachada não funciona e traz tristes consequências. E a gente vai ver, o povo foi nessa direção. E quais são as consequências do povo ir nessa direção? E eu quero ler agora o restante do capítulo 4, que diz o seguinte. Então o homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli, eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou, o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Eli era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Não só não funciona uma espiritualidade de fachada, como ela é destrutiva e gera tristes consequências. O texto vai continuar dizendo o seguinte, Eli está lá na cidade de Siló, que ficava a mais ou menos 30 quilômetros de onde estava acontecendo a batalha, e ele estava sentadinho, mas apreensivo. Ele já estava velhinho, 98 anos, sentado na cadeira de juiz, que era uma cadeira na porta da cidade onde ficava ali onde acontecia os julgamentos, e ele está preocupado, o que será que vai acontecer lá, o que será que vai acontecer com a arca e etc. E o texto vai dizer que a grande preocupação de Eli é com a arca de Deus. E gente, Eli estar preocupado com a arca de Deus também não é um bom sinal. Sabe por quê? Porque dá para perceber que Eli tratava a arca de Deus do mesmo jeito que todo mundo. Os filhos dele estavam fazendo tudo errado e estava tudo bem. Agora, quando a arca é levada embora, aí não está tudo bem. Como se a arca, percebe como ele está preocupado apenas com o objeto e não com a relação de fato dele e da família dele com Deus. Então, até essa preocupação de Eli com a arca da aliança é um mau sinal de como estava a relação dele com Deus. E aí vem um mensageiro e
Ele vem com a roupa rasgada, com terra sobre a cabeça, que essa era uma maneira que eles usavam na época para mostrar luto, para mostrar qual que era a sensação do espírito deles naquele momento. E aí, quando ele ouve o alvoroço e tudo mais, ele fala, o que aconteceu? Conta para mim. O texto vai dizer que, então ele traz a notícia. Israel fugiu, muita gente morreu, e Hofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. E aí o texto vai dizer que quando ele ouve todas essas notícias, ele cai da cadeira para trás, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. É uma história até meio, parece novela, né? Mas ele recebe a notícia, cai para trás, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Agora, a queda dele é interessante, porque tem dois detalhes importantes para a gente destacar aqui da queda de Eli da cadeira. Primeiro, a cadeira que ele estava sentado era a cadeira daquele que julgava o povo. A cadeira daquele que governava sobre aquele lugar. Então, a queda dele da cadeira é muito significativa, porque está mostrando o seguinte, a dinastia de Eli caiu. Deus tinha falado que ia derrubar Eli e a sua família como líderes espirituais de Israel. E Deus estava cumprindo isso. Caiu o trono de Eli. Caiu a família de Eli. No mesmo dia morre Eli e os 2 filhos, que era a família que comandava Israel naquela época. E o texto acrescenta um detalhe significativo. O texto vai dizer que, se você ler aí na sua Bíblia, o texto vai dizer que Eli caiu e ele era pesado. E eu não sei se você lembra, se você está aqui, mas há 2 domingos atrás a gente viu isso. O texto vai dizer que os filhos de Eli roubavam os sacrifícios da casa de Deus e eles engordaram com os sacrifícios da casa de Deus. Sabe por que Eli era pesado? Porque ele desprezava Deus. E ele comia e se empanturrava de comer da gordura e das carnes que eram para ser dedicadas ao Senhor. E aqui parece que está de maneira muito bem construída, mas o narrador está nos deixando um detalhezinho aqui. Olha, quando nós desprezamos a Deus, o resultado nunca é bom. Viver um relacionamento com Deus de fachada não vai dar certo. E isso é destrutivo. Ele cai da cadeira e ele morre por causa disso. Porque ele tentou roubar a glória de Deus para ele. Ele também tinha um relacionamento de fachada. Ele não levava Deus a sério. E as consequências foram destrutivas. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, que não só Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, mas a esposa de Finéias, nora de Eli, estava grávida e recebeu todas essas notícias. Aí agora você imagina uma mulher grávida, a gente não sabe de quantos meses ela estava aqui, mas ela estava grávida e recebeu todas as notícias e aconteceu tudo no mesmo dia. Seu marido morreu, seu cunhado também, seu sogro também, a arca foi tomada e a gente sofreu uma grande derrota na batalha. O texto fala que ela fica tão nervosa que ela entra em trabalho de parto prematuro. E então, antes de morrer, ela morre após o parto, mas antes de morrer, ela fala uma coisa. Ela nomeia o filho que ela teve. As mulheres chegam e falam, você teve um menino. E ela não faz caso disso, mas antes de morrer, suspirando, ela diz, o texto vai dizer que ela deu o nome de Icabô ao menino, dizendo, foi-se a glória de Israel. A palavra Icabô é uma palavra hebraica que vem do, a glória se foi, perdeu-se a glória foi embora, a glória de Deus foi embora. Agora presta atenção numa coisa, gente, isso daqui é um detalhe importante. A glória de Deus não foi embora porque a arca foi tomada. A glória de Deus foi embora porque Eli e os seus filhos tentaram roubar a glória de Deus. Tentaram tomar para si aquilo que era para ser de Deus. E viveram essa espiritualidade de fachada. Percebe? A gente vai continuar vendo aqui, você vai perceber, gente, a arca é tomada pelos filisteus e Deus lá se defende. Você vai ver que a história do capítulo 5 é muito interessante, muito icônica. Deus não precisa de ninguém. Ele cuida dele mesmo. E o capítulo 5 vai deixar isso claro. Mas percebe que o problema aqui não é a arca ser tomada. O problema aqui é a relação que aqueles homens desenvolveram com Deus, que era apenas uma fachada, apenas uma espiritualidade de fachada. E a espiritualidade deles de fachada gerou 4 coisas. Olha isso. Juízo sobre eles. Agora pensa nisso. Olha como isso é destrutivo, gente. Eles morrem. 34 mil soldados são mortos por causa do pecado deles. Uma mãe é morta. Uma mãe morre por causa de toda essa história. E você tem uma criança recém-nascida que está órfã de pai e mãe. Você tem 34 mil famílias que estão órfãos de pai. E uma lá que está órfã de pai e mãe. Tudo isso por causa de uma espiritualidade que era apenas fachada. Mas não tinha relação verdadeira com Deus. Uma espiritualidade de fachada, e essa é a segunda grande lição desse texto, ela é destrutiva. Ninguém pode brincar com Deus e sair ileso. Quando nós nos relacionamos com Deus dessa forma, nós estamos tentando roubar o lugar de Deus. Porque é o seguinte, numa relação minha com Deus, quem que tem que mandar no negócio? É Deus. Eu sou o servo. Mas quando eu me relaciono com Deus tentando manipulá-lo, é como se eu estivesse colocando ele como meu servo. Como se eu fosse o glorioso, como se a glória fosse minha. E eu uso tudo que Deus me dá para mim e ele tem que me servir. E gente, isso não vai dar certo.
Se você tentar medir forças com Deus, não vai dar certo. E todas as vezes que nós usamos aquilo que era para ser de Deus, como Eli e os filhos, pegava os sacrifícios e se alimentava disso, todas as vezes que nós usamos tudo que Deus nos deu para nós mesmos, os nossos talentos, o nosso dinheiro, a nossa vida de maneira geral, e usamos para nós mesmos, nós estamos tentando de certa forma roubar a glória de Deus. E isso não vai dar certo. Isso tem consequências. Isso não só tem consequências para a nossa vida e atrai juízo de Deus sobre nós, mas preste atenção, à medida que nós vamos tentando usar a Deus, isso vai deixando o nosso coração cada vez mais insensível para quem Deus é e para as coisas de Deus. Agora, sabe qual que é o mais triste de toda essa história, gente? É que o pecado de 3 afeta toda a nação. E aqui tem uma outra coisa e eu quero dizer para você, e preste atenção nisso. Uma espiritualidade de fachada não afeta só você e a sua vida com Deus, mas afeta todo mundo que está à sua volta. E principalmente as pessoas que de alguma forma dependam de você. Quantas famílias eu conheço e você conhece, que não vão para frente, porque um dos cônjuges pode até estar na igreja, mas é só fachada. Não existe verdadeira relação com Deus ali. Então não muda nunca. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes a gente vai em aconselhamento de casais, que qual que é o problema? É que um dos dois, apesar de estar na igreja, não tem uma relação verdadeira com Deus. É só fachada. E aí o marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, todo mundo sofre. Isso afeta todo mundo. Quantos filhos eu conheço e você conhece, que não querem saber de Deus, porque a espiritualidade dos pais dele era só fachada. Eu já vi isso, você já viu isso. Pessoas que falam o seguinte, uma vez eu ouvi uma mulher criada na igreja que dizia o seguinte, se for para ser crente igual meu pai é, estou fora. Eu com meu marido não vamos na igreja e a gente vive uma vida muito melhor que os meus pais. Sabe por quê? Espiritualidade de fachada não só é destrutivo para você, mas isso afeta a sua família. Quantos filhos são guiados para longe de Deus? Porque a relação dos pais com Deus é só fachada. E o exemplo que eles têm em casa é um exemplo que fala contra e não a favor. Quantas pessoas não querem saber de Deus? Porque elas convivem com pessoas que se dizem crentes, mas é só fachada. Se for para ser crente, o cara briga com todo mundo, vê pornografia igual todo mundo vê. Olha o que ele faz com a esposa dele. Isso daí é ser crente, estou fora. Eu não preciso de nada disso e vivo muito melhor. O cara fala que é crente, mas tudo que ele fala é assim, é condenando os outros, é falando mal, não ama ninguém, não ajuda ninguém, está sempre de mau humor, xingando todo mundo. Uma espiritualidade de fachada, gente, não só nos afeta, mas afeta quem está à nossa volta também. E esse texto nos mostra isso. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. A gente pode até tentar esconder alguns pecados e viver uma vida oculta em alguns pontos, onde a gente aparenta muita coisa, mas não é nada daquilo. Mas todo pecado oculto é destrutivo. E mais cedo ou mais tarde, isso fica evidente e causa grande destruição. E eu faço a pergunta para você. Você tem uma relação real de amor e devoção e obediência a Jesus, ou é tudo fachada? Como está a sua relação hoje com o Senhor? O que esse texto nos ensina de maneira muito clara é que uma espiritualidade de fachada não funciona, não faz diferença nenhuma. E não só não faz diferença positivamente, mas na verdade traz tristes consequências, não só para nós, mas para quem está à nossa volta também, e depende da gente. Isso não só nos afeta, mas afeta quem está à nossa volta também. E eu quero fechar, gente, essa reflexão, falando do porquê que a gente não pode ter esse tipo de relação com Deus. Por que nós não podemos viver um relacionamento de fachada com Deus? Porque no fim, gente, a graça de Deus é uma graça que cobre as nossas vidas e não é uma graça só de fachada, não. Deus nos chama a responder ao amor dele, que não é um amor de fachada, com uma devoção e com uma relação com ele real. O amor de Deus definitivamente é um amor real sobre as nossas vidas. E presta atenção numa coisa, talvez você esteja vivendo uma vida cansada, sobrecarregada, e se vê pesado, porque no fim você está vivendo uma espiritualidade só de fachada. E pense sobre isso, porque Jesus disse o seguinte, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é que nem um homem que construiu a casa sobre a rocha, tem uma vida firme. Jesus disse, eu digo essas coisas para vocês que vocês tenham alegria completa e abundante e assim por diante. E é claro que a gente tem as nossas crises, gente, a gente tem as nossas dificuldades. Mas muitas vezes o problema nosso, de nós não desfrutarmos de toda essa paz que vem do Senhor, é porque nós ainda estamos tentando
se esforçar para controlar a Deus de alguma forma. E a gente vive pesado por isso. A gente vive agoniado com isso. A gente não consegue descansar quando a gente vive assim. E eu quero convidar você a olhar para o Deus que te ama com um amor que não é de fachada. Jesus, quando ele foi naquela cruz, ele não só soltou algumas palavras ao vento, falando eu te amo, eu amo vocês, a humanidade. Mas ele de fato tomou sobre si, de maneira real, de maneira profunda, de maneira que a gente nunca vai conseguir explicar totalmente, o peso dos nossos pecados sobre ele. E não só, a gente estava conversando aqui na escola dominical hoje, não só tem toda a dor física envolvida em ser açoitado, cuspido, humilhado, não só tem a vergonha de passar por tudo isso, a vergonha moral, a dor moral de passar por tudo isso, mas acima de tudo você tem a mão do Deus Pai derramando a ira dele sobre o Deus Filho naquele momento. E certamente esse foi o dia mais pesado que houve em toda a história da humanidade. E por que Deus fez isso? Para que a gente viva uma vida com Ele, de devoção real, de relacionamento real, desfrutando da glória de Deus. Jesus tomou de toda a ira de Deus, para que a gente possa desfrutar da glória de Deus. E o convite desse Jesus para mim e para você nessa noite, nessa manhã, para você que está tentando manipular ao Senhor, para você que está vivendo uma vida pesada diante do Senhor, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe como a gente responde a esse Deus que nos ama, e é um amor que não é só fachada? É se colocando diante dele e falando, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei quais são os seus planos, mas eis-me aqui. Eu confio no Senhor, eu confio no seu amor. Eu quero te servir. Eu quero me submeter ao Senhor. Eu não quero ter o Senhor como um garçom na minha vida, mas eu quero ter o Senhor como o rei da minha vida, aquele que comanda a minha vida. E mesmo quando tudo sair de maneira diferente do que eu imaginava, me ajude a continuar confiando no Senhor e crendo que o Senhor é o Deus que me ama e cuida de mim. Senhor, é essa relação que eu quero ter com o Senhor. E quando a gente vive assim, gente, a gente desfruta desse jugo que é suave e desse fardo que é leve. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você viva uma vida e uma espiritualidade com o Senhor que é só fachada. E talvez você viva isso desde que você nasceu na igreja. Seus pais já eram crentes quando você nasceu. E você foi criado dentro da igreja, mas talvez faz 20, 30, 40, 50 anos que você está aqui. Mas continua sendo apenas rituais, apenas tradição, apenas algumas regras, apenas fachada. Jesus te chama hoje a se render de verdade a Ele. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você esteja vivendo uma vida só de fachada e está preso em pecados e você não sabe o que fazer. E presta atenção no que eu vou falar agora, eu tenho uma coisa importante que eu tenho pensado sobre esses dias. Gente, quantas pessoas nós conhecemos que estão na igreja e aí depois que a gente descobre, a gente vai descobrir que faz 3 anos que a pessoa está vivendo em adultério, faz 3 anos que a pessoa está enrolada em dívida, e a pessoa está lá, só na fachadinha. Parece que está tudo bem, até as coisas explodirem, mas no coração dela ela vive pecados ocultos, que ninguém conhece, mas ela conhece. Eu quero te dizer uma coisa, se você está nessa condição, pare de viver um relacionamento de fachada com Deus, peça ajuda. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que dá direção. Talvez você se veja preso em algumas coisas. Esse é o nosso Cristo, que perdoa pecados. Não viva um relacionamento de fachada com Ele, mas vá até Ele. Porque todo coração arrependido Ele não rejeita. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você está magoado com Deus. Porque os planos de Deus são diferentes dos seus. E você talvez pense, mas Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso. Por que não dá certo? Por que eu não consigo? Por que não vai? E isso muitas vezes com o tempo começa a gerar no nosso coração um peso, uma mágoa, uma agonia. Eu quero te dizer uma coisa, esse texto nos ensina, Jesus não pode ser manipulado. Mas sabe de uma coisa, os planos dele sempre são melhores, confie nele. Confie que os planos dele são para o seu bem. Ele não pode ser manipulado. E graças a Deus por isso, porque é o seguinte, uma vez eu ouvi um pastor falando isso, a pior resposta de oração que Deus pode nos dar é, seja feita a sua vontade. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não sabemos o que pedir, o nosso coração é mau.
Confie que os planos de Deus são melhores para você. Não tente manipulá-lo. Mas se coloca debaixo da vontade dele e diga: eis-me aqui, Senhor. Faça-se conforme a tua vontade e não a minha. Se você já está nessa relação real com Jesus, Ele te chama hoje para você se aprofundar nessa relação com Ele. O nosso Deus é um Deus infinito. E nunca vai chegar o momento onde a gente vai poder dizer o seguinte: eu conheço tudo sobre Deus. Eu já estou numa relação com Deus assim que eu cheguei no máximo. Não existe isso, porque nosso Deus é inesgotável. Então o chamado é, se você está nessa relação com Deus, aprofunde a sua relação com Ele a cada dia. E o chamado de Jesus para todos nós é: confie nele, renda-se a Ele, devote-se a Ele e desfrute de um relacionamento de graça transformador com Ele. Você vai perceber que se você entrar nessa relação com Ele, tudo vai acontecer diferente dos seus planos. Porque Deus nos leva para lugares que a gente nunca imaginava. E Deus faz as coisas de um jeito que a gente nem sequer cogitava. Mas no fim, você vai ver que isso é muito melhor para nós. E o chamado do Senhor é: submeta-se a Ele, submeta-se a esse Jesus. Não viva uma espiritualidade de fachada com esse Deus. Porque isso não funciona. Além de gerar tristes consequências. Mas aqueles que se conectam com Deus por meio de Jesus e vivem essa relação real, em espírito e em verdade com o Senhor, desfruta desse Deus dirigindo a sua vida. Dessa paz, mesmo em meio ao caos. E da certeza de que Deus é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Esse é o Deus que te chama nessa manhã. E se você está cansado tentando controlar a sua vida, e se já chegou no ponto de perceber que você não consegue, o chamado de Jesus é: solte a corda e renda-se a Ele. E você vai começar a perceber que você já deveria ter feito isso há muito tempo. Porque a vida com o Senhor Jesus e a vida guiada por Ele é a melhor vida que a gente pode viver. Então que Deus nos abençoe, gente, e nos ajude a viver uma espiritualidade real com o Senhor. Não só de fachada, mas em espírito e em verdade. Nessa relação profunda, graciosa e transformadora com o Deus das nossas vidas.